Olá! Estamos aqui com mais uma postagem de esquerda autocrítica. Felizmente, nossa audiência tem aumentado e agradecemos a todos vocês. Mas continuem seguindo, curtindo, fazendo inscrições e o mais importante, divulgando para que alcancemos um número cada vez maior de pessoas. Hoje vamos falar sobre o esquerdismo na América Latina e por que não devemos nos animar com isso. Recentemente tivemos a notícia da vitória de um esquerdista na Colômbia. Depois de muito tempo, será a primeira vez que a direita deixa o governo do país, que tem se comportado como quartel-general dos Estados Unidos na América do Sul. Imediatamente, os esquerdistas brasileiros logo se animaram como se isso fosse contagioso, representando a certeza da vitória de Lula nas próximas eleições. Um ânimo bastante desanimador, pois uma coisa é a expectativa, outra é a realidade. Devemos nos informar melhor sobre o que é esquerda e como ela age para se manter no poder sem sofrer algum tipo de embargo ou ameaça. Na verdade, o conceito de esquerda mudou muito. O conceito de ideologia trabalhista consagrado pela União Soviética não existe mais. Hoje temos uma esquerda menos trabalhista, mais identitária, que age pacificamente e com alegria e que se recusa a combater o capitalismo, preferindo negociar com a classe dominante e se conformar com benefícios escassos para as classes menos favorecidas. Na prática, não vemos muitas mudanças nos governos de esquerda da América Latina atual. Segue-se fazendo um capitalismo mais generoso, com alguma influência do Estado. Mas é nítida a submissão ao sistema capitalista, que não é rompido, com o enfraquecimento do trabalhismo que ainda segue existente, mas se contentando com baixos salários compensados por programas sociais assemelhados ao que já é feito pelas religiões, limitando a medidas paliativas. Não se vê grandes diferenças entre os governos de esquerda e da direita moderada em outros países, sendo mais uma questão de sigla partidária do que de ideologia. Com isso, o ganancioso e excludente capitalismo segue forte naquilo que se mostra na verdade um novo plano para se preservar no poder mundial. O plano é destruir a esquerda por dentro, se infiltrando e mudando a sua ideologia, sob a desculpa de se modernizar e se adaptar aos novos tempos. Sai o trabalhismo e o comportamento combativo dos sindicalistas zangados. Entra o identitarismo e a submissão festiva, e alegre a formas mais generosas de capitalismo. É o que se chama de social-liberalismo. Há preocupação com os pobres, mas sob o ponto de vista da classe dominante, que decide como deverá ser a solidariedade, de forma a não prejudicar os planos gananciosos dos grandes capitalistas. Este novo tipo de esquerda não quer mudanças sociais muito fortes, nem acabar com a pobreza quer. A meta é fazer que os pobres suportem a sua pobreza, estimulando-os a ter orgulho de sua condição subalterna, como se a pobreza fosse uma forma peculiar de cultura e de estilo de vida. Existe a manutenção das instituições e das relações de poder, preservando as funções que cada classe ou indivíduo tem na sociedade. A noção de bondade e de altruísmo é herdada das religiões, que são respeitadas como instituições, por mais absurdos que sejam os dogmas defendidos. A preocupação com os outros é privatizada, como se fosse uma patente do cristianismo, o que atrapalha ainda mais a verdadeira solidariedade, que passa a ser vinculada à fé religiosa. A recusa em mudar de forma radical, a sociedade demonstra que o que chamamos de esquerda na verdade é o verdadeiro centro, já que há respeito para os dois lados, ricos e pobres. São observadas a ausência de combate e uma submissão clara às instituições, valores e até mesmo lideranças capitalistas, provando que a guinada atual da esquerda mundial é uma não assumida derrota dos ideólogos de esquerda, que se rendem de forma pacífica e passiva ao capitalismo, apenas tomando medidas paliativas para que a desigualdade crônica não gere o caos absoluto. Ou seja, o que vemos na verdade não é o socialismo, como pensam muitos, e sim uma forma democrática de capitalismo. Para ser ainda mais claro, as gestões de esquerda mostram o que as gestões de direita deveriam fazer se fossem mais democráticas. Não há socialismo, nem trabalhismo e muito menos comunismo. É o capitalismo puro e fortalecido, temperado apenas com um pouco de solidariedade para que não se piore aquilo que já é ruim. Os governos de esquerda da América Latina tiveram que aderir a esse novo sistema, conhecido como social-liberalismo, para fazer as pazes com os Estados Unidos e seguir com os seus governos democráticos, sempre tomando cuidado de não ousar muito para não prejudicar a ganância da classe dominante. Os que ousaram sofreram embargos.
Derrotados, os países Venezuela e Cuba decidiram ceder e desistir de seu socialismo, substituindo pelo social-liberalismo, respeitando a ganância dos mais ricos. Os governantes de outros países seguem cedendo, mantendo o esquerdismo somente no nome, para não criar confusões. Ilude-se quem pensa que o socialismo está em alta na América Latina. Não está. São apenas governos democráticos, que fazem acordos com o capitalismo para que a miséria não aumente e as desigualdades não gerem o caos extremo. O agora extinto socialismo trabalhista foi substituído pelo social-liberalismo marcado pelo identitarismo, e os oprimidos são tutelados dentro de certos limites, já que os privilégios dos ricos são considerados direitos imutáveis de quem chegou lá, independente de ter merecido ou não. Por isso que no Brasil, Lula tem conversado muito com direitistas. É bem provável que a iniciativa tenha sido a mesma nos outros países que optaram por eleger a esquerda. Esquerdismo não é mais socialismo, é centrão. É fazer as pazes com o capital, reservando migalhas e paliativos aos pobres, preservando a riqueza dos mais prósperos. Não esperemos ousadias de Lula, caso ele seja eleito. O Brasil não vai mudar, pois é um país conservador com valores tradicionais a zelar, incluindo entre estes valores a ganância capitalista, pois, como dizem, é mais fácil acabar com o planeta do que acabar com o capitalismo. Por hoje é só. Continuem nos prestigiando. Um abraço a todos!